Oi, Booktube! Eu sou o Neto, do Literaneto, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os livros lidos do mês de janeiro, primeiro mês aí de 2022. Mas antes da gente ir pra parte das leituras, eu vou pedir pra você deixar o like aqui nesse vídeo, caso você goste do conteúdo, comentar os livros que você leu nesse mês de janeiro, né, do pior ao melhor. Tudo bem, se você leu nenhum livro, comenta aí também. Vou pedir pra você também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo, né? Eu comecei o mês lendo Safira de Prata, pra quem não sabe, é um nacional que tá disponível lá no Kindle Unlimited, inclusive. O link pra você assinar o Kindle Unlimited tá aqui na descrição. Mas Safira de Prata vai contar a história da Safira. Ela é uma garçonete ali, né? Ela trabalha ali numa taverna, ela é muito pobre. O pai dela é muito miserável, né? Um pai vagabundo. E aí ele tá passando por uma doença, ele acaba morrendo. E a partir da morte dele, começa a acontecer algumas coisas esquisitas ali com a Safira. Ela começa a ser vigiada. Até que de repente, né, acontece uma tragédia ali na vida dela. E aí ela é socorrida por uma lobisoma. Eu não sei como é que é o feminino de lobisoma, então eu vou falar lobisoma. E aí ela é socorrida ali por uma lobisoma, ela mesma vira uma lobisoma, e aí ela vai pra uma alcateia pra poder aprender a descobrir os poderes dela, etc, treinar. Lá tem o Alpha, né, que é o Rou, que vai ser o par romântico ali dela. E ali de início ele é muito apático com ela, depois ele começa a ser carinhoso só com ela. Enfim, aquele romance que a gente gosta. Então, se você gosta de histórias tipo Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas, que tem bastante ação, esse é um livro com ação, eu gostei muito desse livro. E aí também tem um pouco de suspense, porque a gente não sabe muito bem a história da Safira. Então também tem bastante romance, os personagens secundários são incríveis, então eu recomendo demais essa leitura. Tudo bem, são 1.500 páginas, então esse mês eu li apenas a parte 2. Então eu li 750 páginas. Já comecei o mês, eu li esse livro em 4 dias, no caso a parte 2. E a primeira parte eu li no final de dezembro, eu li em 5 dias, então 1.500 páginas em 9 dias. Gostei. O segundo livro que eu li nesse mês foi Ilha do Medo, eu panfletei muito lá no meu Bookstagram, inclusive se você não me segue lá no Bookstagram, é @literaneto, lá eu produzo bastante conteúdo também. A Ilha do Medo veio daquele filme lá famoso do Leonardo DiCaprio. Vai contar a história de um xerife, ele vai ali pra uma ilha nos Estados Unidos, onde existe o maior manicômio dos Estados Unidos, né, e ele é super fortificado e vigilado. Só que uma paciente chamada Rachel Solando acaba fugindo, né, não se sabe como. E aí esse xerife, ele é convidado para poder investigar ali aquela situação. É um livro de thriller de suspense. Infelizmente, o grande plot twist do livro é o mesmo grande plot twist do filme. Então, se você já viu o filme com Leonardo DiCaprio, não vai ter tanta graça assim. Mas se você nunca viu, pelo amor de Deus, leia esse livro, porque esse livro se tornou o melhor livro de thriller de suspense policial que eu já li na minha vida. O plot é incrível, a construção do plot, tudo é perfeito. Antigamente o meu favorito era A Paciente Silenciosa, que continua sendo muito bom, mas depois que eu li A Ilha do Medo, eu acho que nenhum livro de thriller vai mexer tanto assim no meu coração, porque, sério, esse livro é 5 estrelas e favoritado da vida. Seguindo dessas duas leituras incríveis, eu, assim, ó, ladeirei, entendeu? Fui ladeira abaixo, porque eu comecei um livro e abandonava. O primeiro livro que eu comecei e abandonei é o famoso Caraval. Ele é muito famoso lá no BookTok. E aí eu sempre falei que eu não queria ler esse livro. Inclusive, tem um vídeo meu que viralizou por não falar que eu queria ler esse livro. E as pessoas encheram meu saco 24 horas dizendo que eu precisava ler esse livro porque ele era incrível. E eu falei, não, tá bom. Eu cheguei em 35%, né? Então acho que eu li mais de 100 páginas do livro. Eu não tava nem aí pro jogo. Eu não tava nem aí pros personagens. Eu não sei se eu que tava com raiva já de tanto que me falaram que eu precisava ler esse livro. Mas eu não me senti muito instigado ali pela história, pela narrativa, pelo próprio jogo, pelas personagens. Eu não gostei muito de nada. Eu tava achando uma história que, assim, o mundo fantástico dele é interessante, mas eu já tava achando ele meio sem pé nem cabeça. Tem um problema com construção de mundo. Se a construção de mundo não é feita de forma tão boa, aí eu já não curto muita história. Eu acabei abandonando ele depois da página 100. Seguindo disso, pra quem viu o meu vídeo... Gente, olha que derrota. Pra quem viu o meu vídeo falando de sagas e trilogias que eu precisava terminar, esse livro tava lá, né? Porque é a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Eu finalmente descobri por que isso aqui se chama Crônicas de Amor e Ódio. Porque você vai do amor ao ódio rapidamente. Eu cheguei em 50% e eu abandonei pela segunda vez. Então, ó, sinceramente aqui, eu não aguento mais essa história. Esse segundo livro tava muito chato, nada acontecia. Eu gostei do personagem do Comisar, mas eu já tava em 50% e aí a história travou, assim, não acontecia nada. E todo mundo fala que o terceiro livro é uma grande bomba. Aí eu tô muito desmotivado a continuar essa série.
Entretanto, contudo, todavia, eu decidi que eu vou abandonar essa saga e ir direto pra Dinastia dos Ladrões, porque todo mundo fala que a Dinastia dos Ladrões é 5 estrelas, é favoritado. Eu tô louquíssimo pra ler essa dinastia, porque eu gostei muito da escrita e do mundo da Mary Pearson. Eu não gostei do que acontece no livro mesmo. Ah, e agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de leitura boa? Porque eu terminei Filha das Trevas, da Kristen White, é o primeiro livro da saga da Conquistadora, e que livro bom! Sério, isso aqui eu tava lendo e aí eu ficava, meu Deus, esse livro aqui é bom mesmo. E a gente vai contar a história da Lada. Ela é filha ali, né, do príncipe da Valáquia. E aí ela simplesmente ela é mandada, né, com um esquema de poder pro Império Turco-Otomano. E aí ela fica ali presa e tal, e ali não é onde é a casa dela, mas ela acaba conhecendo o filho do sultão, que é o Mehmed. Ela tem um irmão chamado Radu. O livro ele vai mostrar diferentes estratégias de guerra que eles vão possuindo, né? Eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, eles vão virando personagens cada vez mais complexos, incríveis. Eu amei muito a Lada, eu amei muito o Radu. O Mehmed também é um personagem super interessante. Mas a construção de mundo desse livro aqui, que no caso é o nosso mundo, né, com algumas pitadas de ficção, é tudo muito bem feito pela Kristen White. A escrita dela é muito boa. O jeito como a religião também é colocada aqui nesse livro é muito interessante. A língua... Sério, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro e favoritei. Eu só tirei meia estrela porque até a página 100, o livro ele é um pouco truncado. Então não desista. Se você quer ler esse livro, saiba que as 100 primeiras páginas são um pouquinho assim mais lentas. Mas de resto, livro muito, 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 muito incrível. Eu tô completamente apaixonado por essa história em todo o meu coração. Tô louco pra ler a sequência, inclusive. Depois eu li outro livro nacional, que é Um Cupido Sem Coração, que também tá disponível no Kindle Unlimited. Olha só, sério, essa sinopse é incrível. A gente tem ali um Cupido, né, das lendas e tal. É um Cupido que ele não acredita mais no amor. E eu concordo com ele, porque se eu também tivesse visto toda a desgraça do mundo, eu também não acreditaria mais no amor, né? Ele tá ali trabalhando, né, atirando as flechas dele, até que ele acaba errando uma flecha e ele atira a flecha num conde. Só que esse conde enxerga o próprio Cupido. E a flecha, ele fica tipo, o Cupido, ué, o que tá acontecendo? Não era pra você ter visto. E a partir disso vão acontecer mil desenrolações, é um romance aquileano, com representatividade. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque eu achei que a sinopse é muito interessante, o decorrer da história é legal, mas o final me incomodou um pouco, eu achei que o autor, não sei, faltou ali ele ter coragem pra poder tomar a decisão que eu queria ter tomado. E aí acaba acontecendo outro final e eu não curto muito isso. E assim, ao longo da história, eu acabei achando que faltou um pouco de plot ali pra poder dar uma consistência maior à história. Mas é um livro curto, né? Tem menos de 300 páginas, eu acho. Você lê ele assim, eu li em 2, 3 dias. E a escrita do autor é muito boa, então eu recomendo, por mais que eu tenha dado 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia continua sendo uma nota boa. O outro livro que eu concluí esse mês foi Missão Romance, que é o segundo livro da saga, ali do Clube do Livro dos Homens. Eu gostei bastante até do primeiro livro, acho que eu dei 3 estrelas e ponto 75, que ele não chegou a ser 4 estrelas, mas ele é melhor do que 3 estrelas e meia, então eu dei ali aquela nota. E eu tava muito ansioso pra ver outro livro dentro desse mesmo universo, porque por mais que eu não seja um leitor de romance, Clube do Livro dos Homens foi um livro que me prendeu muito, eu terminei em um dia. E aí eu tava muito ansioso pra ler Missão Romance, eu li Missão Romance e dei 3.75, também foi a mesma nota, porque teve algumas coisas que eu gostei mais em Missão Romance do que em Clube do Livro dos Homens. Teve algumas coisas que eu simplesmente odiei em Missão Romance, então por isso que fico ali na mesma nota. Eu acho que o protagonista masculino é muito interessante, ele é mais interessante do que o Gavin, no primeiro livro. Só que a protagonista feminina, ela é um pé no saco e ela é 100% insuportável. Ela ficava revirando o olho o livro inteiro, e eu revirava o olho por ela ser tão chata. Eu aguentava mais, eu achava uma chatice sem fim. Mas o casal tinha sim química, né? Não irei negar. Tem um plot ali interessante envolvendo o abuso, né, sexual e essa coisa da mídia e dos grandes empresários e o assédio. Isso eu achei interessante da autora querer trazer dentro de um livro de romance. E o casal funciona, porque a protagonista realmente, assim, eu achei ela muito chata. Mas tem gente que ama ela, né, então. O último livro lido do mês, eu finalmente li a sequência de Garotos Mortos Não Contam Segredos, Garotos Mortos Não Descobrem Verdade, do Mac Miller, né, aí essa quadrilogia. Eu finalmente li ali o último livro. Eu queria dizer que eu acertei quem era o assassino, eu acertei o plot, então por isso eu acho que esse último livro não funcionou tanto assim pra mim, porque eu meio que acertei já a história inteira. Esse é um livro maior, né, eu acho que eles têm ali umas 280 páginas, mas como eu já tinha descoberto o plot todo, li pra poder concluir o livro, né? Não tive aquela dose de pânico de, meu Deus, qual será o segredo? Porque, enfim, eu já sabia. Eu queria ter lido muito mais do que eu li, mas eu acho que fevereiro vai ser um mês que eu vou ler mais, porque os livros de fevereiro... Já montei a minha TBR, inclusive vai sair um vídeo aqui super especial no mês de fevereiro, se eu conseguir concluir essa TBR, né? Mas eu tô muito ansioso
pra poder entrar aí nesse mês, porque eu separei várias leituras incríveis pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não esquece de comentar aqui as leituras que você fez nesse mês e até o próximo vídeo.